Olá, turma. Vamos começar hoje a falar sobre as origens da humanidade. Hoje a gente vai ver as teorias. Quais foram as teorias do surgimento do homem, da origem do homem na Terra? Aqui nós temos uma imagem de pinturas rupestres feitas pelos primeiros habitantes do atual Brasil, na Serra da Capivara, gente. É importante a gente saber a origem da humanidade, por quê? Porque a gente tem que saber como surgiu o Homo sapiens, que é o homem atual. Vários estudiosos procuram responder essa pergunta, gente, e vão dizer várias pistas dos primeiros grupos humanos como surgiram na Terra. Então vamos começar a falar um pouco de cada uma dessas teorias, né? São explicações diferentes, gente. Vários povos do mundo desenvolveram explicações para a questão da origem humana. Essas explicações podem ser encontradas nos mitos, nas religiões e na ciência. A seguir, vamos conhecer três delas. A primeira que a gente vai falar é sobre a mitologia grega, um mito que explica o surgimento do ser humano. Segundo especialistas, a história da criação dos seres humanos não ocupa um lugar de destaque na mitologia grega. Mas existem algumas narrativas sobre a criação humana. Em uma delas, o titã Prometeu, gigante que habitava a terra, criou os homens a partir do barro. Para terminar sua criação, ele decidiu roubar uma centelha do sol, o fogo divino, e entregá-la a eles. Porém, o fogo celeste era privilégio apenas dos deuses. Zeus, soberano dos deuses, ficou furioso e puniu Prometeu e os humanos. Prometeu foi acorrentado a um rochedo e uma águia devorava seu fígado, que se regenerava a cada dia. Ele mordia o fígado dele, mas ele voltava ao normal todo dia. Assim, ele sofreu bastante durante muito tempo até ser libertado. Os mortais foram punidos com a transgressão de Pandora, a primeira mulher, que é repleta de virtudes e defeitos, como muitos personagens da mitologia grega. Pandora foi criada por vários deuses, e cada um deles lhe deu um talento especial. Zeus entregou-lhe uma caixa, dizendo que ela jamais deveria ser aberta. Porém, um dia Pandora abriu essa caixa, e dentro dela saiu todos os males que se espalharam pelo mundo. Assustada, ela fechou a caixa rapidamente, restando apenas o último consolo dos mortais, a esperança, né? A maioria das narrativas gregas, os humanos são caracterizados como mortais, ambíguos e contraditórios, tendo consciência de suas limitações e reverenciando os deuses, com suas limitações, com seus defeitos, com suas qualidades, né? É assim que a mitologia grega explica o surgimento do homem, né? Através de Prometeu, Pandora e a caixa de Pandora, gente. Aí você vê a representação do mito nessa imagem. De Prometeu à direita também está o titã Atlas. Prometeu está amarrado, sendo devorado pela águia. Essa pintura grega está na cerâmica atribuída ao pintor Arcesílio, cerca de 560 a.C., no Museu Etrusco Gregoriano Vaticano. É uma fotografia que foi feita em 2008, gente. A gente vê aí, né? Como ele prometeu, né? O fígado dele. Então, essa é a primeira teoria. A teoria baseada no mito, na mitologia grega. Vamos agora explicar a segunda. A segunda teoria é o criacionismo judaico-cristão. A teoria baseada na religião. Nas sociedades influenciadas pela tradição judaico-cristã, existe uma explicação para a origem do ser humano, baseada em uma interpretação do livro de Gênesis, parte do Antigo Testamento da Bíblia. Vejamos um trecho deste livro, gente. Olha. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como
nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou também a mulher. Ele os criou. Está na Bíblia, né, de Jerusalém. Em Gênesis. Gente, esse trecho traz a ideia de que o ser humano é uma criação espiritual de Deus, uma criação especial de Deus, que se diferenciaria de outros animais por sua espiritualidade. Essa espiritualidade se revelaria, por exemplo, na consciência, na linguagem simbólica, na imaginação artística e no senso ético. Que a gente, diferente do animal, a gente pensava, a gente tinha consciência do certo e do errado, né? Tinha o senso de ética. Então, essa é a teoria criacionista baseada na religião, na Bíblia. Agora vamos para a teoria da evolução, que é baseada na ciência. A teoria que é defendida pela maioria dos historiadores. Em 1859, após longos anos de pesquisa, o cientista inglês Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Nessa obra, Darwin propôs que os seres vivos compartilham o mesmo ancestral e que as espécies mudaram, evoluíram e se diferenciaram por meio de uma seleção natural. Essa explicação para a origem dos seres vivos foi chamada de teoria da evolução. Para Darwin, a teoria da evolução também se aplica aos seres humanos. Isso significa que nós, como todos os seres vivos, somos resultado de um longo processo de seleção natural. Nesse processo, os indivíduos mais adaptados ao ambiente obtêm melhores resultados na luta pela sobrevivência e assim conseguem deixar um número maior de descendentes. Como assim essa seleção natural? Que os melhores, os mais fortes sobrevivem, procriam e vão deixando sua espécie mais forte. Sua espécie vai se reproduzindo. E que assim o homem foi surgindo, né? Nas sociedades cristãs do século XIX, essa teoria provocou grandes polêmicas. Darwin foi criticado por religiosos e cientistas cristãos. Na época, era difícil aceitar a ideia de que os seres humanos tinham parentesco com outros animais, né? Que o homem tinha surgido do macaco, né? Aí está uma imagem de um filme que representa o cientista Charles Darwin. Gente, foram muitas polêmicas que ocorreram por causa de interpretações incorretas da teoria da evolução, como a ideia que os seres humanos descendem dos macacos. O que essa teoria sugere é que os humanos e demais primatas, os chimpanzés, gorilas, compartilharam em algum momento o mesmo ancestral na história da evolução. Em algum momento eles tiveram o mesmo ancestral, gente. Mas atenção, não se deve pensar na evolução das espécies como um aperfeiçoamento em linha reta. A situação parece muito mais, é uma teia muito mais complexa. Não é assim, o macaco vai chegar e vai transformar em homem hoje. Não. Tem toda uma teoria e interpretação, segundo Darwin. Atualmente, essa teoria é estudada nas ciências e, assim como todas as teorias científicas, ela é continuamente questionada, revista e aprimorada. Para compreender melhor essa teoria da evolução, vocês também vão estudar ela em ciências, né? Aí vocês vão ver como essa teoria é. Gente, temos aí a estátua de Darwin, né, que está no Museu da História Nacional de Londres, Inglaterra. Como os pesquisadores estudam as fontes da pré-história, do surgimento da humanidade? As investigações sobre os antepassados humanos costumam ser realizadas por pesquisadores da arqueologia, que é a ciência, gente, que vai estudar os vestígios produzidos pela sociedade do passado. Instrumentos de pedra, peças de cerâmica, sepultura, pinturas rupestres. E também pelo paleantropologia, que ela é a ciência que vai estudar os fósseis humanos. Os fósseis comumente encontrados são as partes mais resistentes do corpo, como ossos e dentes.
Esses fósseis, gente, referem-se a organismos que são restos deles ou ainda vestígios de sua existência no ambiente, que se conservam por milhares ou milhões de anos. Então, gente, com essas investigações, geralmente baseadas em fontes como fósseis humanos e outros vestígios das primeiras sociedades, com essas fontes, os pesquisadores elaboraram hipóteses sobre como se desenvolveram esses seres humanos. E na construção desse conhecimento não há resposta definitiva para todas as questões. Trata-se de um conhecimento em constante elaboração, pois muitas perguntas, gente, do passado ainda não têm resposta. A qualquer momento pode surgir novas fontes que podem ser encontradas e novas interpretações elaboradas. Então, uma coisa que essa teoria da evolução está em constante construção, com muita pesquisa, ainda tem gente que pesquisa no Brasil e no mundo como surgiu a humanidade, né? E então, essa é a aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar esse assunto na próxima aula.